paz do Senhor. Amém. Igreja, eu estou um pouco eufônico, mas eu estava ali ouvindo quando o nosso irmão Antônio, ele falou sobre a arca. E me veio a lembrança uma pessoa que uma vez questionou, dizendo assim: por que Deus matou aquele povo lá do dilúvio? Por que Deus matou? Né? Aí eu expliquei que quem matou ele não foi Deus. Quem matou eles foi o pecado deles. Entendeu? Não foi Deus, não. Porque a Bíblia diz que Noé tinha 480 anos de idade. Deus o chamou e mandou preparar a arca. Noé pregou por 120 anos. Quando findou os 120 anos, Noé completou 600 anos de idade. Ninguém se converteu, só a família dele. Então vamos entrar na arca. Ele entrou na arca, certo? Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Daqui a pouco, sem que o povo percebesse, veio o grande dilúvio e pegou o povo. Não de surpresa, porque Noé tinha avisado, mas quase como uma surpresa, porque ele não esperava que vinha tanta água, de certa forma assim, né? Eu acho que não chegaram a fantasiar tanto, mas veio o dilúvio. Então, a gente está aqui pregando hoje a palavra de Deus. Parece que a gente está falando sobre a religião. A gente está falando sobre a religião. A gente não está falando sobre homens. A gente não está falando de nós mesmos. A gente não está falando da igreja no sentido denominacional, no sentido de CNPJ, né? Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus enviado a essa terra para salvar a humanidade. A humanidade esta que Deus amou tanto que enviou o seu Filho a essa terra. Entende bem? O amor de Deus é tão grande por esta humanidade que ele enviou o seu Filho à terra para resgatar de volta o homem perdido. E eu acho interessante que Jesus nos ensinou, voltou para a glória, e hoje ele fica usando pela sua infinita misericórdia um pecador para resgatar outro pecador, sendo que um pecador remido, que reconheceu o seu pecado e se converteu, assumindo o compromisso de não viver mais no pecado. E aí assumiu o compromisso de buscar os outros pecadores que estão no pecado. É diferente, né? Então é muito lindo esse trabalhar de Deus, essa lei de Deus. Então, o que é que eu entendo? Na carta aos Romanos, a gente vê que em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus ali fala sobre a lei que ele estava dando ao homem, para que o homem fosse guiado pela lei, a lei de Deus que veio através de Moisés, e que Moisés ali, daqueles 10 mandamentos, extraiu 603 leis, juntando todas das 613 leis, pela qual o homem deveria viver, pela qual o homem seria justificado se assim cumprisse. Mas nenhum homem conseguiu cumprir com a lei. Então Deus manda o seu Filho Jesus para essa terra, e ele cumpre. Ele faz aquilo que o homem não fez. Ele cumpre com todo o mandamento que o seu pai ordenou. E ali entregou o seu corpo como sacrifício para resgatar a humanidade perdida que crê nele. Entende bem? Que o sacrifício de Jesus foi feito para toda a humanidade. Por toda a humanidade. Sendo que o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, gênito de gerado, único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende bem? A nossa Bíblia, ela foi traduzida do grego. Na linguagem grega, essa palavra crer não é o mesmo sentido que o crer brasileiro, o crer no português. A expressão crer no grego quer dizer fazer aquilo que te foi mandado. Entende bem? Para que todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus Cristo e você prova que crê nele, então você só prova que crê nele se você o aceitar.
Se você disser, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas não aceitar o Filho dele, você não crê. Porque o crer bíblico, na tradução grega, quer dizer fazer aquilo que te foi mandado. E o que é que está sendo mandado você fazer nessa tarde? Aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. Se você não aceitar, não adianta você dizer, eu creio nele. É mentira. É mentira. Para você provar que crê, você tem que o aceitar. Certo? E aí uma certa vez uma pessoa me perguntou assim, e quem morreu antes de aceitar Jesus? E quem morreu antes de Jesus vir à Terra? Deus tem uma saída para todo mundo e para todas as situações. Todos aqueles que morreram antes da lei serão julgados por Deus no juízo final pelos seus últimos atos na terra. Se morreu fazendo mal, será julgado e condenado e vai para o inferno. Se morreu fazendo bem, será ali julgado e será absolvido e irá para o céu. Isso antes da lei. Depois que a lei surgiu, todos serão julgados, os que viveram debaixo da lei, serão julgados pela lei de Moisés. A lei do Senhor. Certo? Depois da lei cumprida, todos serão julgados pela graça, que é a lei do Senhor Jesus Cristo, que vem mediante o seu Espírito Santo. Entende bem? Então, os que morreram antes da lei serão julgados sem lei. E os que morreram depois da lei, que é a palavra de Deus, serão julgados pela lei, que é a palavra de Deus. Que quer dizer que toda a humanidade que escuta essa pregação, que escuta a palavra de Deus, será julgada pela palavra de Deus. É por isso que hoje já foi lido pela nossa irmã Iraci, que o Senhor, quando veio ao mundo, Ele não veio para condenar, não veio para julgar e condenar, Ele veio para salvar a humanidade. E Ele diz, olha, se alguém não crê em mim, já tem quem o julgue. O que é que vai julgar a pessoa? A palavra que Ele prega, que é o que Ele está dizendo aqui. A palavra que eu prego, esta vos há de julgar. Então todos serão julgados pela palavra de Deus. Então entendamos que o tempo de aceitar Jesus é agora. Porque quem ouvir e não aceitar, infelizmente, não é a religião, não é a igreja, não é o pastor, é a palavra do próprio Deus que diz: se não assumir o compromisso depois de ouvir e partir desta vida, vai para um lugar de desprezo eterno, tormento eterno, para todos sempre, sem fim. E alguém pensa que a morte é a extirpação da vida. A pessoa vai sumir, vai desaparecer. De maneira nenhuma. A morte, para Deus, é o afastamento dele. Todos que estão afastados de Deus, sem assumir um compromisso com Cristo, estão mortos. Mas Jesus veio para ressuscitar você. Aceitando Ele, você ressuscita com Cristo. Certo? Agora, se morrer sem Cristo, vai morrer fisicamente, e lá do outro lado ainda vai morrer espiritualmente. Como é essa morte? É a morte chamada de segunda morte. A pessoa vai ficar afastada de Deus, ardendo em chama para todo sempre, sem fim. E lá naquele lugar todos desejariam morrer, mas a morte já é aquele estado que a pessoa vai estar. Então olha, se você crê nessa tarde, prova que você crê. Aceita Jesus como Salvador, porque olha, se você continuar nessa vida sem compromisso com Deus, o teu final não vai ser bom. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu entendi, eu reconheci que sem Ele eu estava perdido. Sem Ele eu iria para o inferno. E que religião não bastava na minha vida, que eu tive muitas. Eu passei por várias religiões, várias, e nenhuma me deu a paz, nenhuma me deu segurança. Mas quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aí veio a certeza, veio a paz, veio a libertação, veio a convicção, veio, irmão, a alegria que eu nunca tive, que só Ele pode dar ao homem que aparentemente está sorrindo, mas o seu coração está envolto, submergido nas lágrimas da tristeza, da angústia, da aflição, da decepção. Mas nessa tarde, o Senhor que tem o poder de transformar o teu coração e até te dar um novo coração, Ele está aqui para mudar a tua história. Aleluia. Quanto amor nessa tarde está aqui. Quanto
posso nem falar, mas Ele está me dando graça. Oh, quanto amor está aqui sendo derramado nessa tarde. Você nem sabe, mas é por tua causa que esse amor está aqui nessa tarde. Aleluia! Glória! Se manifestando através de homens mortais como você, homens falíveis, errantes como você, mas arrependidos do seu pecado. Então você é o alvo de Deus nessa tarde. É você que Ele veio buscar nessa tarde. É por isso que Ele nos trouxe aqui, é por isso que Ele marcou esse encontro, é por isso que Ele manda dizer que Jesus te ama e você não faz ideia, que esse amor é mais profundo que o mar e muito mais alto do que o sol. É um amor eterno, perfeito, um amor que não tem explicação. Sabia que ninguém consegue explicar o amor de Deus? Ele é inefável. Ele é altruísta. Altruísta quer dizer, Ele não cobra para te amar. Ele te ama do jeito que você é. Agora Ele quer que você deixe o pecado. Porque Ele está olhando aí duas coisas. Ele está olhando a tua alma e está olhando o pecado. Então a tua alma está acorrentada pelo pecado. Se você não deixar o pecado aceitando o Filho dele, você vai para o inferno. Essa é a realidade. Então foi por isso que a humanidade do dilúvio morreu. Por quê? Porque Deus avisou durante 120 anos e eles não deixaram o pecado, preferiram ficar no pecado, mesmo sendo avisados. E é por isso que a humanidade dessa geração, muitos vão morrer também e vão perecer para um lugar de tormento. Por quê? Porque agora não faz mais 120 anos, agora faz 2018 anos que o Senhor está pregando a palavra, que Ele está voltando, e 2018 anos ainda não foi suficiente para você se converter. Mas nessa tarde está aqui o Senhor te avisando mais uma vez para você voltar para Ele, porque você é criatura dele, mas está perdido. Mas nessa tarde Ele veio te resgatar, Ele veio te buscar, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama demais. Eu sei. O pecado é gostoso, ele dá prazer à carne. É por isso que é difícil de largar ele, né? Mas eu te garanto que aqui tem algo muito mais gostoso e superior ao prazer que o pecado promove. Aqui tem Jesus e o Espírito Santo de Deus. O pecado da morte é como anestesia para o pecado, ou seja, o prazer do pecado é como anestesia para te matar. Tu estás anestesiado. Você já sofreu cócega? Quando alguém faz cócega em você, você sorri porque você quer? Não. Você sorri porque você está sendo forçado a sorrir. Então assim é o mundo. Quem está no mundo está sorrindo. Mas está sorrindo é um sorriso artificial. Não é da alma. A alma está chorando. Mas nessa tarde está aqui aquele que tem o poder de colocar um novo cântico nos teus lábios, alegrar o teu coração e a tua alma e mudar a história da tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Está conosco aqui nosso pastor, vice-presidente, o pastor Gregório. Ele chegou agora do trabalho. Eu vou passar a direção para ele e depois a gente chama o pregador, que é o nosso irmão Ângelo, tá bom? Nosso pastor Gregório está presente. Eu convido ele para chegar aqui. Glória